Assim que o guardião de Anubis estava prestes a liberar seu fogo prateado sobre Dança do Fogo e os outros, de repente, uma barreira negra apareceu ao redor do guardião, contendo o Grande Lorde. Depois disso, as chamas se dispersaram gradualmente. Por pouco, Nuvem Violeta soltou um suspiro de alívio enquanto enxugava o suor frio da testa. Todos os membros do grupo da Asa Zero voltaram seu olhar para Nuvem Violeta. Felizmente para eles, Nuvem Violeta conseguiu interromper o ataque do guardião. Entretanto, antes que todos pudessem acalmar seus corações acelerados, o feitiço de nível 1, Caixão Negro, explodiu como um balão estourado. Impossível, disse Nuvem Violeta, com a voz cheia de descrença. Caixão Negro era uma magia de nível 1 avançado. Além disso, ela era uma astromante de nível 1. Caixão Negro deveria ser capaz de aprisionar até mesmo um Alto Lorde por alguns segundos, mas a magia não durou nem meio segundo contra o guardião de Anubis. Invasores da Terra Santa, morram. O guardião acenou com a mão mais uma vez, coletando uma chama prateada maior e mais intensa do que antes. O fogo prateado também apareceu mais rápido desta vez. Quando o guardião estava prestes a bombardear Rosa d'Água e os outros com seu fogo, um brilho vermelho sangue atingiu o Grande Lorde, causando 5.021 de dano. Embora o dano causado ao monstro tenha sido insignificante, o guardião congelou e se virou para a origem do ataque. Imediatamente, ele avistou Xifeng, a formiga que ele havia mandado embora antes. A supressão de nível é muito poderosa. Xifeng fez uma careta. O movimento que ele acabara de usar era a habilidade adicional do Meteoro Flamejante, Fúria do Deus das Chamas. A habilidade lhe permitia causar 900% de dano ao primeiro alvo atingido pelo Meteoro Flamejante. No entanto, mesmo com tal poder, seu ataque causara apenas cerca de 5.000 de dano ao Grande Lorde. Não era nem um terço do dano que a habilidade normalmente era capaz de causar. Embora Xifeng possuísse o poder de combate de uma classe de nível 2, seu personagem ainda era de nível 1. Um Grande Lorde era o equivalente a uma classe de nível 3. Com uma diferença de 2 níveis, o dano que ele podia causar ao Guardião do Portal foi significativamente reduzido. Essa também foi uma das razões pelas quais Xifeng não tentou atacar o Grande Lorde de nível 25 no Santuário em Ruínas. A supressão de níveis não apenas reduziria significativamente o efeito de uma habilidade, mas também reduziria significativamente o dano potencial. Além disso, isso se dava no caso de a diferença ser apenas uma questão de 2 níveis. Atualmente, o Sorriso Esmagador não contava com jogadores de nível 1. Dança do Fogo, ative o sistema de teletransporte agora. Xifeng gritou com urgência no chat do grupo enquanto retribuía o olhar arrepiante do guardião. Sabendo que o tempo era essencial, Dança do Fogo fez o que lhe foi dito. Imediatamente, o conjunto de teletransporte em que Dança do Fogo e os outros estavam brilhou com um brilho azul escuro enquanto começava a coletar mana dos arredores. Nesse momento, o guardião de Anubis ignorou Dança do Fogo e os outros. Em vez disso, desapareceu repentinamente, reaparecendo diante de Xifeng. Erguendo sua lança, ele a golpeou contra Xifeng. O ataque do guardião foi diferente das lanças de luz que ele havia lançado casualmente antes. Apenas a pressão que precedia o ataque tornava os movimentos de Xifeng lentos. Xifeng rapidamente ativou a lâmina defensiva para se defender. No entanto, o guardião de Anubis não demonstrou intenção de interromper o ataque após um único golpe. Em rápida sucessão, sua lança disparou em direção a Xifeng repetidamente, em busca de uma brecha. Em 2 curtos segundos, a lâmina defensiva se exauriu. Embora Xifeng tivesse tentado conter os ataques do guardião durante esse período, a pressão da lança era simplesmente imensa. Seu corpo lento não conseguia acompanhar a velocidade da lança negra. Rosa d'Água e os outros ficaram igualmente chocados ao verem Xifeng lutar por sua vida. Embora tivessem percebido a diferença entre um Lorde e um Grande Lorde, não perceberam que a diferença entre os dois era tão grande. Xifeng não era forte o suficiente para resistir ao guardião. Lembrando como as diversas guildas da cidade do Rio Branco se gabavam de seus planos de invadir um Grande Lorde, a própria ideia era uma piada. Líder da guilda. A ansiedade tomou conta do coração de Dança do Fogo. Ela lutava contra o desejo de avançar para ajudar o líder da guilda, mas a matriz de teletransporte era a única esperança de escapar daquele lugar. Se ela se movesse, desperdiçaria todos os esforços. Os outros estavam igualmente ansiosos. Embora quisessem ajudar, não conseguiam. Era bem possível que a ajuda deles atraísse o guardião de Anubis para a formação. Se isso acontecesse, todos morreriam. Além disso, mesmo que prestassem assistência, isso não mudaria a batalha. Vendo que a lança negra estava prestes a atacá-lo mais uma vez, Xifeng decidiu que não precisava mais se conter. Poder do Purgatório. Poder do Dragão Celestial. Libertação da Lâmina. Num piscar de olhos, a força de Xifeng atingiu um nível completamente diferente. O poder do Purgatório aumentou sua velocidade de ataque em 100% e seu dano em 30%. O poder do Dragão Celestial aumentou sua defesa em 300%, seu HP em 300% e seu atributo de força em 100%. Instantaneamente, a força de Xifeng ultrapassou o limite de 800 pontos. A libertação da lâmina aumentou a força de Xifeng em 80% e a agilidade em 120%, permitindo que sua força chegasse perto de 1.500 pontos. Com cerca de 1.500 de força, até mesmo um Lorde raro do mesmo nível seria derrotado impiedosamente. Nesse momento, o corpo de Xifeng liberou um brilho fraco e sangrento. Agora, a pressão da lança negra era ineficaz contra Xifeng. Imediatamente, Xifeng brandiu a lâmina abissal para cima, enfrentando o ataque do guardião de frente. A colisão criou instantaneamente uma tempestade em frente ao altar. Os companheiros de Xifeng quase perderam o equilíbrio devido à onda de choque resultante.
Essa onda de choque é tão poderosa, exclamou Blackie. Nada vai acontecer com o líder da guilda, certo? Sombra Voadora ficou completamente chocado. Apesar de estar a mais de 30 metros da batalha, a intensa onda de choque ainda os atingiu, jogando-os para trás. Era possível imaginar o quão terrível era a força do combatente. O líder da guilda dominou facilmente um Lorde Raro com a força que está usando agora. Ele deve conseguir segurar o guardião por algum tempo, disse Dança do Fogo, com a voz incerta. Os outros também concordaram com a cabeça. Com força capaz de suprimir um Lorde Raro, Xifeng deveria ter uma chance de lutar até mesmo contra um Lorde Supremo. Se não, então o Lorde Supremo era realmente uma existência que desafiava os céus. Quando a poeira baixou, todos finalmente puderam ver o desfecho da troca de golpes. Ficaram todos estupefatos. Rachaduras que se espalhavam por até 10 metros de distância cobriam o chão sob os pés de Xifeng. Um dano próximo a 600 pontos também havia surgido acima da cabeça de Xifeng. Por outro lado, o guardião de Anubis estava completamente ileso. O grande Lorde não havia sofrido um único ponto de dano. Acabou. A distância entre eles é muito grande. Dança do Fogo murmurou em desespero. Sombra Voadora concordou silenciosamente com Dança do Fogo. Xifeng havia sofrido quase 600 de dano sem fazer nada além de se defender com sua própria arma. Magos talvez não entendessem o que isso significava, mas, como classes corpo a corpo, sabiam muito bem a importância da distância entre Xifeng e o guardião de Anubis. Invasores da Terra Santa, morram. O guardião rosnou mais uma vez enquanto continuava brandindo sua lança negra. O grande Lorde lançou sua lança em direção a Xifeng em uma saraivada interminável. Embora Xifeng tentasse evitar os ataques, tanto a velocidade quanto o ângulo de ataque da lança eram extremamente precisos, ele não conseguia se esquivar dos ataques. Só conseguia contra-atacar com suas espadas. No entanto, toda vez que bloqueava um ataque, o impacto o forçava para trás. O guardião desferiu mais de uma dúzia de golpes em rápida sucessão, forçando-o a recuar constantemente e perturbando seu equilíbrio. Enquanto isso, Xifeng havia perdido cerca de 10.000 de HP durante esse breve ataque. Felizmente, o poder do dragão aumentou seu HP em 300%, concedendo-lhe um total de mais de 25.000 de HP. O aumento de 300% na defesa também lhe permitiu sobreviver ao ataque brutal. Se qualquer outro jogador estivesse em seu lugar agora, já teria morrido há muito tempo. Enquanto isso, quando o guardião de Anubis viu que seu oponente ainda não havia caído, apesar de receber tantos ataques, ele repentinamente ficou furioso. No momento seguinte, chamas prateadas surgiram ao redor da lança do guardião, fazendo com que a temperatura ao redor subisse instantaneamente. O guardião então saltou no ar e, agarrando sua lança com as duas mãos, lançou a arma contra Xifeng. A lança negra era como uma serpente gigante de fogo enquanto abria suas mandíbulas, com a intenção de engolir Xifeng com uma única mordida.